E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Pessoal, o Bitcoin ele deu uma queda ao longo da última noite, mostrando para a gente excelentes oportunidades. Pode ser que essa queda tenha sido a primeira centelha, o primeiro gatilho para a gente ver uma subida e uma corrigida do preço do Bitcoin. E é isso que a gente vai estar comentando logo depois da vinheta. Bom, já começando de cara aqui com o nosso gráfico, a gente fechou uma vela, que ela é uma vela que mostra pra gente que temos compradores nessa região de suporte próximo aos 25.500 dólares. Por que que a vela de ontem ela é tão importante? Porque a gente estava dentro de um período de consolidação. Se a gente entrar aqui nos gráficos menores, a gente vê figuras de consolidação que foram rompidas. A gente tinha uma espécie de canal lateral aqui, que é onde o preço estava respeitando entre a região aqui dos 25.700 e a região também dos 26.300. Tinha gente que falou aqui de um possível triângulo que poderia romper e levar o Bitcoin à queda, né? De qualquer forma, ambos esses cenários, tanto o triângulo quanto o retângulo, eles não estão errados. O fato é, a gente teve rompimento e foi um rompimento com armadilha. A gente rompeu, o preço chegou lá próximo aos 25.300 dólares e voltou a subir com um movimento muito forte. Isso pode levar a gente a pensar duas coisas. Primeiro, muitas pessoas querendo comprar, né? Isso é o mais básico, ou seja, a gente tem um suporte muito forte, o que ressalta o que eu vinha falando nos últimos dias, de probabilidade de retestes com invalidando, né? A gente retesta essa região, mas não confirma um rompimento. E pode até que aconteça da gente fazer isso mais uma vez, até perder esse fundo. E se entrar a força compradora, cara, aí provavelmente a gente vai ter aqui um fundo mais certeiro, mais confirmado. E outra coisa que a gente está vendo é o RSI subindo, enquanto aqui a região de fundos ela está caindo. Isso é uma divergência altista que mostra também interesse comprador nessa região. E por que que nessa hora isso é tão importante? Porque é o que as instituições elas estão fazendo nesse exato momento. Se a gente pegar aqui as ordens das instituições aqui dentro do mercado, a gente consegue ver muito claramente que elas não estão com interesse de venda, não tem ordem de venda aqui acima do preço, apenas ordem de compra. Inclusive as ordens mais fortes foram as que seguraram o preço, olha só. Desde lá de trás, né, desde o dia 18, a gente está vendo uma ordem gigante aqui próximo aos 25.400 dólares. E quando a gente chega e olha essa queda mais de perto, dá para ver que foi justamente ela que segurou. Olha só, a instituição queria comprar nessa região. Na hora que ela viu que o preço ia cair, ela cancelou a ordem para diminuir a quantidade de força compradora. E aí ela ligou a ordem ali rapidinho, justamente na hora da queda, para essa ordem ser preenchida. Então essa instituição comprou Bitcoin, sem falar desse tanto de ordem grande que está querendo segurar o preço acima dos 25, né? Então olha só, a gente fez um fundo aqui nos 25, a gente tem aquele tanto de ordem aqui entre o fundo, a região dos 25 e os 25.700, o que também reforça essa questão da gente poder perder o fundo e essas ordens servirem de força compradora para estar fazendo essa armadilha, tá? Então toma muito cuidado com isso, porque o pessoal que está comprando e colocando stop aqui embaixo, pode ser que o preço venha, estopa todo mundo e volte a subir, justamente por conta da manipulação dessas instituições. E outro cenário também que poderia levar o Bitcoin a subir é um possível fundo duplo que está se formando aqui nessa região, tá? Se a gente romper aqui os 26.300, e se a gente até colocar aqui uma gordurinha para os 26.600, que a gente tem uma região aqui que o preço também apresentou uma certa resistência, esse cenário poderia levar o Bitcoin lá na casa dos 28.000 dólares, que é justamente a região onde eu venho comentando, por ser uma região importante para o preço e que seria natural que o preço ele retestasse, né, que é o pullback do rompimento dessa cunha. A gente caiu muito, agora tem uma força compradora e a maior probabilidade é que a gente faça um topo descendente contra a região de topo prévio. E esse topo descendente seria justamente o alvo desse fundo duplo e também os 28.000 dólares, que era um antigo ponto de resistência que muita gente estava querendo comprar, né? Olha só, a gente tinha suporte aqui nessa região, então a gente retestar os 28.000 dólares seria uma confirmação aí
de rompimento dessa cunha, o que poderia levar o Bitcoin a ter, quem sabe, quedas maiores daqui a algumas semanas, tá? Então, no curto prazo, é arriscado você comprar nesse fundo? Sim, porque você vai estar operando contra a tendência, mas o preço ele já está bastante esticado, a gente tem muita força vendedora e por isso, eventualmente, provavelmente, a maior probabilidade é que a gente feche um topo descendente, seja caso o preço rompa aqui e faça uma armadilha, ou caso ele já tenha encontrado um suporte e venha buscar pela região das médias. Então, o mais prudente agora não é tentar comprar aqui nesse fundo para buscar esse pequeno movimento, e sim esperar esse movimento acontecer para aí sim pensar em operações vendidas, shorts, para tentar pegar a possibilidade aqui desse pivô, que eu acho que é o fato mais importante. O sentimento do mercado mostra para a gente uma situação muito preocupante, que é justamente o fato da gente ter a maior parte das pessoas aqui operando comprada e inclusive muita gente comprou aqui nesse fundo, tá? Olha só como que subiu o long short ratio aqui. A gente está com 2,5 compradores para cada vendedor, o que de fato é algo bem crítico. E que caso o preço ele comece a subir, porque ele já está muito estressado, porque as instituições elas já estão aí interessadas em estar segurando o preço nessa região de suporte, igual eu mostrei aqui nesse vídeo. Essa galera aqui, esses 2 compradores para cada vendedor, né, 2,5 compradores, eles vão fechar posições. Parte deles vão querer fechar posições e botar o dinheiro no bolso. E isso tudo que é uma força que está comprada, eventualmente é uma potencial força vendedora, porque quem está comprado, a única coisa que pode fazer é vender, certo? E essa galera aqui está querendo pegar justamente esse movimentozinho de topo descendente. Então, resumindo tudo isso que eu falei, né, a gente teve aqui um princípio de rompimento, a gente achou um suporte muito forte, a maior probabilidade é que eventualmente a gente venha a fazer correção dessa queda, desse movimento forte, tá? Provavelmente para buscar topos descendentes contra a região aí dos 30 mil dólares. E é justamente nesse topo descendente que as pessoas que estão compradas em sua maioria vão buscar parciais, vão buscar vendas, o que aumentaria a pressão vendedora, sem falar que as próprias instituições elas estão vendo isso aqui como uma região de suporte, então pode ser que a gente tenha de fato esse pullback. Mas eu não estou muito animado com esse pullback de ser o fim da queda, o fim do movimento de alta, porque eu acho extremamente improvável que o preço ele venha e rompa direto os 32 mil dólares, tá? Eu acho que a maior probabilidade de fato é a gente formar um topo descendente e pelo menos vir retestar aqui a região dos 25. Se a gente retestar e rejeitar, ótimo, a gente vai dar um fim na nossa correção semanal, vai dar um fim na nossa correção aí mensal, no rompimento da cunha, mas eu acredito que a gente ainda possa corrigir mais um pouquinho, buscar mais liquidez aqui embaixo, porque a gente está falando do rompimento de uma cunha que vem sendo formada lá desde da metade de 2022, né? Então tem mais de um ano que essa cunha está acumulando e movimentos de rompimento eles são fortes, mas eles demoram para acontecer quando a gente fala de prazos muito grandes. Então a gente precisa analisar o cenário como um todo e, consequentemente, ir agindo pensando nas probabilidades. E se o preço subiu, o que eu faço? E se o preço caiu, o que eu faço? Você precisa ter uma estratégia para cada cenário para você estar preparado para qualquer coisa que vier a acontecer, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais que vai aparecer agora aqui em cima da minha cabeça. Aí no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!